Oi pessoal, tudo bem? Uma grande alegria vir bater esse papo aqui com vocês da Escola Técnica Trajano Camargo. Vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês, por esse curso, por essa escola que faz parte da história da nossa cidade. Temos que valorizar e aplaudir demais. Estou muito lisonjeado em vir falar com vocês aqui sobre uma função, uma profissão que eu adoro, que é de mestre de cerimônias. É uma função que eu desempenho há 15 anos com muito amor e fico sempre muito lisonjeado quando alguém me chama para apresentar um evento. O primeiro evento que eu apresentei foi em 2005, em Santa Bárbara do Oeste. Naquela ocasião, eu era assessor de imprensa da prefeitura, jornalista da prefeitura e respondia por duas secretarias, a Secretaria de Educação e de Cultura, ambas com muitos eventos, sempre eventos muito positivos. A primeira formatura fiz, foi muito bacana e eu comecei a apresentar eventos e isso veio depois pela minha carreira. Mesmo quando eu voltei para a televisão, eu continuei sendo chamado para apresentar eventos. E nesses 15 anos, eu tive a oportunidade de apresentar eventos das mais diferentes naturezas. A maior parte foram formaturas de universidades, mas já apresentei audiências públicas, simpósios, fóruns, eventos de grande porte em São Paulo, eventos online, lives, uma série de coisas. E com o tempo eu comecei a ser convidado a celebrar casamentos. Aquilo eu confesso para vocês que me assustou, porque quem estava, como eu, ali acostumado com os eventos mais clássicos, né, mais formais, de repente ser convidado para um evento social, aquilo me assustou. Mas eu me coloquei à prova, foi uma área que eu descobri e como já estive aí batendo papo com vocês, é uma área que eu amo, que eu adoro. É um pouco diferente, porque na maior parte das vezes, quando eu sou contratado para apresentar um evento, eu não sou contratado para redigir o roteiro. Acontece, pouco. Mais casamento, o texto é meu, então implica em um outro trabalho, né? De entrevista ao casal, conhecer a história deles todos, a cultura, a religiosidade, relação com a família, uma série de coisas que eles querem viver na cerimônia deles, para aí sim redigir o texto, para aí sim celebrar, ser um mestre de cerimônias. Isso é muito engraçado, porque algumas pessoas ainda utilizam mestre de cerimônias para essa função. E tá tudo certo. Eu não sou dessas pessoas que ficam lá levantando a bandeira. Tem que utilizar a nomenclatura correta. Tem gente que quer a função, mas não sabe o nome correto. Às vezes algumas pessoas dizem assim, eu preciso de um apresentador para o meu evento. Eu não vou corrigi-la, dizer, não, a nomenclatura correta é mestre de cerimônias. Eu preciso saber. Ela não. Na maior parte das vezes ela vai contratar uma única vez e não mais. Então seja mestre de cerimônias, seja apresentador de eventos, ou no caso de casamentos, o celebrante, a nomenclatura está se referindo àquela pessoa que vai conduzir o evento. E aí eu chego num ponto, para mim, crucial quando a gente fala do mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, ele precisa obedecer a alguns critérios. Primeiro uma pessoa com uma apresentação bacana. E eu não estou dizendo que é uma pessoa bonita, tá? É aquela pessoa que sabe se portar. João, precisa estar sempre de terno e gravata? Precisa estar sempre de preto, aquele vestido preto todo fechado, nas mangas, na gola, sem... Nem sempre. Às vezes alguns contratantes dizem assim, você venha da forma que você entender. É um evento descontraído. Nem por isso eu vou chegar lá com a camiseta do time de futebol, com o bermudão do jogo do final de semana, ou a menina com um decote muito longo. O mestre de cerimônias é aquela pessoa que entende que ele é neutro. Então, quando eu falo de saber se colocar, de ter uma apresentação bacana, é ter um mínimo de bom senso, né? Por quê? Porque o mestre de cerimônias, quando ele faz um trabalho muito legal, ele passa batido, ele não aparece. Sabe por quê? Porque ele não é o protagonista, não é um show dele. Ele está ali para guiar a cerimônia para que os anfitriões ou os convidados, sim, apareçam. Ele apenas conduz, ele nunca rouba a cena. E aí eu vou num outro ponto, que é a questão do improviso. Algumas pessoas defendem um bom mestre de cerimônias é aquele que sabe improvisar. Perfeito, desde que ele improvise para atingir o objetivo que lhe foi passado, o direcionamento para o qual ele foi contratado. O mestre de cerimônias que faz altos improvisos para que ele surja naquele evento,
Tá errado. Não é uma função para pessoas que precisam ter o ego afagado. Não é, porque desses improvisos já surgiram gafes e constrangimentos sem fins que vocês provavelmente estão cansados de ouvir, né? Então, respeito absoluto por essa função. Agora, algumas pessoas, alguns contratantes, realizadores de eventos, querem apostar em algumas figuras que podem dar credibilidade ao evento. Ah, aquele cara do rádio que tem uma voz rebuscada. Ah, aquela moça da TV que é muito bonita. Ah, e aquele ator que fez sucesso na Malhação. Algumas pessoas contratam essas figuras como mestre de cerimônias. E essas figuras, por vezes, não conhecem os requisitos de um bom mestre de cerimônias. E aí, o seu evento vai por água abaixo. Imagine você ter como um mestre de cerimônias do seu evento o Cauã Raymond. O que vão falar do teu evento no dia seguinte? A mensagem que o seu negócio, que a sua empresa, que o seu serviço quis passar? Não. No dia seguinte vai repercutir que o Cauã Raymond esteve no evento. Então ele rouba a cena, ao contrário do que é a origem de um mestre de cerimônias, né? O que eu digo sempre, quer ser um mestre de cerimônias? Invista em você. Vá lá se provar fazendo um roteiro. Por quê? Porque é ali que a gente grava quais são as regras de cerimonial e protocolo. Um bom mestre de cerimônias é aquele que conhece hierarquia, precedência, pronomes de tratamento, porque aí sim, quando o improviso aparecer nessas situações, um bom mestre de cerimônias, ele se vira e com muito sucesso e com muita efetividade. Mergulhem nas regras de cerimonial, mergulhem nas regras de protocolo, mergulhem na oratória. Ah, eu sou muito tímido. Meu Deus, eu sou muito tímido. Se eu for apresentar eventos, é apenas diante de um púlpito, diante de uma tribuna, seja lá o que for. Se eu for apresentar um evento, é apenas com um microfone direcional porque eu ocupo minha mão. Jamais apresentaria com lapela ou com um headset. Gente, um bom mestre de cerimônias é aquele que se vira de qualquer jeito. Não tem facilidade para isso? Tem limitações? Procure cursos. Quantas e quantas pessoas passam pelo curso de oratória da Dynamos porque precisam se soltar? Aliás, vou aproveitar o espaço aqui para já fazer uma propaganda. Dia 12 de setembro temos uma turma online pelo Zoom. São 3 horas de capacitação das 9 da manhã ao meio-dia para vocês que querem se soltar. Me procurem que eu dou todas as orientações, inclusive sobre investimento. Invistam em vocês. Isso não é um dinheiro jogado fora, isso é investimento. Isso a gente precisa aprender sempre na nossa carreira. Nós apresentamos um evento, a gente tem que olhar para trás e fazer uma avaliação sobre como foi o nosso desempenho nele. Tem gente que fechou o evento, não quer nem olhar para trás. Tem que olhar, tem que mensurar como foi o seu desenvolvimento naquela função para você melhorar. Isso é investimento em você, assim como um curso, assim como é uma capacitação. Então, identificou que você tem algum bloqueio? Em frente, vai com medo mesmo, vai quebrar barreiras, tá bom? Ah, mas eu não quero ser mestre de cerimônias, eu só quero trabalhar com eventos. Mas vá lá e se coloque nessa função. Sabe por quê? No momento de você contratar esse profissional, você vai saber o que ele precisa ter para ser um profissional de sucesso, tá bom? Outra coisa, nós temos diversos tipos de mestres de cerimônias. Nós temos alguns um pouco mais formais, mais próximo do clássico, que sou eu, e que são aqueles na linha animadores. Isso, no momento da contratação, precisa estar claro. Você não vai contratar o João para animar o coreto da praça. Eu já fiz isso por necessidade, mas não é o talento do João. Agora, você não vai contratar o animador do coreto da praça para celebrar um casamento, que é algo mais clássico. Às vezes precisa ser até mais sisudo. Em algumas religiões, por exemplo, tem que ser mais pesado, mais fechado. Então, saber identificar os diferentes tipos de mestres de cerimônias também é um segredo para o bom andamento do seu evento, tá bom? Invistam nisso em vocês. Conheçam, façam pesquisa de mercado nos mestres de cerimônias da nossa cidade, da nossa região. Temos grandes talentos, grandes profissionais. Uma alegria estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição para esse bate-papo que eu adoro. Um beijo para todos vocês. Tchau!